BNCC e Educação Infantil. O que é a Base Nacional Comum Curricular? A BNCC é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. A base estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças e estabelece 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A BNCC não determina como ensinar, mas o que ensinar. Cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo e do seu projeto político-pedagógico, definir como irá trabalhar as diversidades locais. O que muda da BNCC para o RCNEI e o DCNEI? RCNEI 1998 estabelece o que deve ser ensinado e é organizado em eixos: identidade e autonomia, conhecimento de mundo, natureza, sociedade, linguagem oral e escrita, música, matemática e artes visuais. A RCNEI representou um avanço para a época, porém, era mais como orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem. Já as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são as DCNEIs, de 2009, mostraram avanço na direção de colocar a criança como protagonista. Tem foco nas interações e na brincadeira como eixos estruturantes, além de considerar os princípios éticos, políticos e estéticos para nortear a produção do conhecimento. O que a base propõe para as crianças? Reforça que o cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Estabelece que a formação de vínculos proporciona segurança afetiva para a criança construir conhecimentos com o mundo e desenvolver autonomia. Incentiva a autonomia, que permite que a criança enfrente e supere obstáculos. Crianças ficam no centro do processo. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. A BNCC propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança e ajuda no desenvolvimento da autonomia. Ela estabelece 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Os 6 direitos de aprendizagem são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Conviver. Como garantir esse direito? Promovendo situações em que os pequenos possam brincar e interagir com os colegas e se envolver em experiências diversas de convivências em grupo, como a organização dos ambientes. É educar a criança para pensar no outro. Brincar. Como garantir esse direito? Brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança. Porém, segundo a base, devem ser enriquecidas e planejadas pelos professores. Participar. Como garantir esse direito? O importante é envolver as crianças em todas as etapas das brincadeiras e das atividades, permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão usados, etc. Explorar. Como garantir esse direito? Permitindo que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais e elementos simbólicos, como músicas e histórias. Expressar. Como garantir esse direito?
Rodas de conversa são imprescindíveis. Além disso, é interessante, por exemplo, criar conselhos e assembleias em que os pequenos votam e argumentam sobre decisões que afetam o coletivo. Ajudam muito nessa tarefa. Conhecer-se. Como garantir esse direito? Momentos do banho, da alimentação e da troca de fraldas são ricos para essa aprendizagem. Ao sentir-se cuidado e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre seu corpo, por exemplo. Os 5 campos de experiência: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Os campos de experiências e os objetivos não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a planejar atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. Dentro dos campos, há objetivos de aprendizagem que são divididos em 3 grupos etários: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Na creche João Eugênio, nós temos os bebês e as crianças bem pequenas. Os campos de experiência, os 5 campos de experiências. Primeiro campo, o eu, o outro e o nós. Destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, construção de relações permeadas por interações positivas, vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. Segundo, corpo, gestos e movimentos. Releva a importância de que as crianças devem viver experiências com diferentes linguagens, como a dança e a música. Coloca ênfase nas experiências que estimulam a exploração do espaço com o corpo e diferentes formas de movimentos. Traços, sons, cores e formas. Ressalta as experiências com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas e que promovam a sensibilidade investigativa da criança. Valoriza a ampliação do repertório musical e a exploração de diferentes objetos musicais. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Realça as experiências com a linguagem oral, como as conversas e cantigas. Incentive experiências como a leitura de histórias e ainda a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto e das imagens e a ter contato com os personagens e imaginar cenários. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. ênfase está nas experiências para a construção de noções espaciais e em relação ao tempo, de ordem temporal e histórica. As crianças elas devem entender que os números são recursos para representar quantidades. É importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade. Nas crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, são as crianças que estão no berçário e as crianças do grupo 1. Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses são as crianças que estão no grupo 2 e no grupo 3. E crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses são as crianças que estão na pré-escola, que não correspondem à idade onde nós trabalhamos na creche. No campo de experiências, o eu, o outro e o nós. O que é que os professores trabalham com as crianças nesse campo de experiência? Observe que em cada objetivo aparece uma numeração, acompanhada de algumas letras. EI
quer dizer educação infantil. 01 corresponde exatamente às crianças do berçário e do grupo 1. EO é o campo de experiência que o professor vai trabalhar, ou seja, as letras iniciais do o eu, o outro e o nós. E 01 é o número do objetivo. Por exemplo, EI 01, EO 01. É o primeiro objetivo do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. O que é que trabalhamos na criança? Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. No mesmo campo de experiência, para as crianças com 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na integração com cuidados com crianças e adultos. No objetivo que corresponde às crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Observem na BNCC que cada objetivo corresponde exatamente a uma faixa etária, a um grupo etário diferente. Primeiro aqui, crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Segundo objetivo, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o terceiro objetivo, as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Eu vou ler para vocês apenas o que corresponde às nossas crianças, as crianças da creche municipal João Eugênio. Segundo objetivo, perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Resolver conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação de um adulto. Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. No campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Primeiro, desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.
Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. Utilizar os movimentos da apreensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. No campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Quais os objetivos? Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Criações com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. No campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, os objetivos trabalhados são reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor. O modo de segurar o portador e de virar as páginas. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações e acompanhando com orientação do adulto leitor a direção da leitura de cima para baixo e da esquerda para a direita. Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos, etc. Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do adulto leitor. Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens principais e acontecimentos. Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.
Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais, parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias, etc. Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores: livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet, etc. Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais: poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios, etc. Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. No campo de experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Objetivos: explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos, textura, massa, tamanho. Explorar relações de causa e efeito, transbordar, tingir, misturar, mover e remover, etc., na interação com o mundo físico. Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais. Luz solar, vento, chuva, etc. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. Identificar relações espaciais, dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado. E temporais, antes, durante, depois. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Classificar objetos considerando determinado atributo, tamanho, o peso, a cor, forma, etc. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras, em danças, balanços, escorregadores, etc. Utilizar conceitos básicos de tempo: agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar. Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos diversos. Registrar com números a quantidade de crianças, meninas e meninos, presentes e ausentes, e a quantidade de objetos da mesma natureza, bonecas, bolas, livros, etc.